Bom dia, Neri, bom dia, Ed, bom dia a todos os nossos amigos da Rádio Comé, é um prazer sempre falar com vocês. É exatamente isso, eu ingressei como assistente de acusação representando a família, agora na última semana que eu fui habilitado pelo juízo. Então o Ministério Público concordou com a nossa participação como assistente de acusação e a juíza, inclusive a juíza doutora Raquel, que estava como substituta, deferiu a minha participação e habilitação no dia 23. Acontece que houve várias situações desde 27 de janeiro para cá, e entre elas foi o vencimento da prisão temporária da Alessandra Paula Maresi. Essa prisão temporária ela vencia no dia 10 de março. E no dia 10 de março, o Ministério Público já apresentou denúncia pedindo a prisão preventiva dela. Ocorre que ela foi solta antes do juiz analisar o pedido de prisão preventiva. Ela foi solta às 18 horas e 50 minutos do dia 10 de março, e no dia 10 de março, às 7h30 da noite, o Ministério Público pediu a prisão preventiva, ou seja, ela foi para a rua antes do juiz analisar a possibilidade da conversão da temporária em prisão preventiva, ou seja, praticamente de ofício ela acabou sendo solta. Ocorre que no dia seguinte o juiz não determinou a prisão preventiva dela, apenas a condução coercitiva dela até a delegacia para colocar a prisão temporária, a tornozeleira, o que nem aconteceu porque a delegacia, em contato com o advogado constituído pela Alessandra, acabou ele apresentando ela colocou a tornozeleira eletrônica. E isso gerou, sim, uma grande revolta na família pela gravidade do crime, o requinte de crueldade que esse crime teve, e sendo a ré confessa, ou seja, uma pessoa extremamente fria, extremamente má, e que agora está aí no convívio da sociedade com nenhuma restrição, salvo a utilização da tornozeleira eletrônica. Doutor Luciano, em relação ao crime, né? Claro, eu não sou nenhum perito criminal, mas estou labutando nessa área há muito tempo, cobrindo situações e acompanhando também o trabalho da polícia. Agora, a história contada por ela, não dá para engolir também, né? Que o companheiro não teve participação, que foi somente ela que agiu, ela que matou, ela que colocou o corpo no carro, ela que ateou o fogo. Parece que essa história não está bem contada, né, doutora? Exatamente, assim, o que aconteceu é que levou alguns dias após a morte, após a localização do veículo queimado com o corpo, aí a identificação do corpo, o exame de DNA, tem todo um procedimento que foge do padrão comum. Você que falou bem, você que está aí no mundo, você vê que um homicídio, tudo bem, mas um homicídio, com colocar fogo no carro, com tentar esconder o corpo, depois não consegue identificação, existem várias situações diferentes nesse caso aí que chama bastante atenção. Lógico, trata-se aí do Alceu Carlos Presner Júnior, também de um advogado. Inicialmente se cogitou se teria alguma situação envolvida com a função de advogado dele, com a profissão, e não tem nada em relação a isso, mas muitas coisas chamaram à tona, vieram à tona e que não ficaram bem esclarecidas, mas mesmo assim foi oferecida denúncia. Ela é uma pessoa franzina, pequena. Alceu Carlos Presner Júnior tinha mais de 1,80 m, pesava mais de 100 quilos, e a história dela não tem veracidade na história, porém foi meio que construída pela própria defesa, pela própria ré, juntamente com outra, e a gente entende que existem outras pessoas envolvidas. A assistência da acusação, agora no decorrer da instrução, porque, inclusive, Neri e Ed, ontem o Dr. Marcelo Carneval, que é o juiz titular da primeira vara criminal, ele determinou, ele designou a audiência do caso para o dia 13 de abril. Então, dia 13 de abril é a data da primeira audiência. Ocorre também que, em decorrência dessa situação, o Ministério Público ele ingressou com recurso contra a decisão do juiz anterior que colocou a tornozeleira eletrônica, mas que não decretou a prisão preventiva. E ainda está no prazo da defesa da Alessandra apresentar as contrarrazões. Mas existe ainda, Neri Ed, uma situação que a gente espera, e a assistência da acusação e a família espera, que o juiz reveja, né, se retrate. A gente chama no recurso sentido estrito, que é o recurso que foi ingressado pelo Ministério Público, que existe o juízo de retratação. O juiz ele pode analisar melhor um pouco as circunstâncias e retratar-se em relação à decisão que ele tomou anteriormente. Ele pode já, em primeira instância, se retratar
e decretar a prisão preventiva da Alessandra, que é o que a gente espera, né? E em decorrer disso a gente vai buscar o quê? Algumas diligências que ainda estão pendentes na delegacia. Ontem nós estivemos na delegacia em relação a isso. Nós pedimos juntamente ao Ministério Público, o Ministério Público oficiou, porque até aquele momento nós não estávamos ainda como assistente de acusação, estava esperando a habilitação do juiz, para que se fizesse algumas questões, por exemplo, as torres de herbes dos telefones celulares, a quebra do sigilo desses telefones de todos os acusados, a questão de uma reconstituição da situação, da cena do crime com a acusada, para ela explicar como que ela conseguiu essa façanha. Ela coloca um skate as coisas que não batem, como é que ela tirou, existe um corredor longo e estreito, como que ela tirou a vítima de mais de 100 e poucos quilos sozinha, supostamente com a ajuda da filha de 13, 14 anos ali. Então, e outra coisa, né, deixando bem claro aqui, ela criou uma motivação do crime, eu falo criou porque todo crime existe uma motivação. A família afirma, e a gente também, que como não bate, ela inventou uma história. E essa história inventada, né, é mais para justificar o motivo do crime, quando ela fala que supostamente haveria tido um abuso e por isso que ela matou. Não encaixa, não é verossímil, não encaixa com a situação toda, né? A família entende, e nós estamos buscando essa prova, de que foi feito sim uma emboscada para o Alceu naquela hora da madrugada, quando ele saiu a chamado dessa pessoa, e há alguma coisa por trás de tudo isso que foi engendrado, que está obscuro e que a gente precisa descortinar isso diante da justiça, ou seja, nós precisamos trazer a luz em cima disso, porque tem mais gente envolvida, não é somente a Alessandra, como foi denunciado pelo Ministério Público, como foi indiciado pela polícia, inclusive o Joey, que vocês falam que era que foi preso também, ele acabou não sendo denunciado porque houve toda uma construção pela própria ré, assumindo a autoria, assumindo toda a individualidade que ela agiu sozinha, o que a gente entende que é improvável, e vamos buscar saber quem é essas outras pessoas durante a instrução processual. Pode ter certeza, né, doutor, que na reconstituição a casinha dela vai cair. Então hoje, uma manifestação pacífica lá na delegacia, para essa mobilização tem a ver aí, claro, o chamamento da imprensa também, para que as autoridades competentes realmente voltem a trabalhar em cima da situação e que tenhamos aí essa reconstituição feita com a máxima brevidade para se chegar a um denominador realmente positivo, ou seja, de como a coisa aconteceu, né? Exatamente. Desde quando assumimos a situação como assistente de acusação, nós temos tido uma boa receptividade, inclusive da nossa conversa, os pedidos, essas coisas, tanto pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal e o responsável por essa ação, nós somos como assistente, porque inclusive ingressamos agora, mas principalmente também da própria delegacia de homicídio através do delegado, Dr. Diego Balim, que tem se mostrado, inclusive, extremamente diligente nos pedidos que nós temos feito como assistente e até mesmo para agilizar essa situação. Então a gente tem que reconhecer isso como família, mas hoje o que a família, principalmente a figura do pai, do Alceu Presner Júnior, que é o Mano Presner, que é conhecido, inclusive aqui nos meios, em todos os meios sociais, políticos e no meio da imprensa, já foi proprietário de veículos de comunicação e tal, da indignação de você ver um assassino confessa, um crime que é um crime bárbaro, um crime com riquezas e com requintes de crueldade, onde se destrói o corpo, impedindo inclusive da família de se despedir do próprio ente querido, que um homicídio já é grave. Um homicídio em que a pessoa busca destruir o corpo com fogo, e todos os requintes que foram colocados aí, que deixaram ainda mais terrível para a família, a indignação de ver que no momento em que essa pessoa tinha que permanecer afastada da sociedade, presa de forma preventiva e depois definitiva, porque nós vamos buscar a condenação dela em plenário do júri. Isso nós vamos porque é uma questão de justiça para a família, não vai trazer o Alceu Júnior de volta, né? Mas é uma sensação de justiça de ver aquela pessoa que cometeu uma atrocidade dessa. Ela é uma delas, não é a única, e nós vamos provar isso e vamos buscar esclarecer isso. Essa pessoa tem que estar presa, ela não pode estar no meio social, ela não tem condições
de estar no meio da sociedade, porque nada impede dela cometer isso novamente com os seus parceiros que a gente vai identificar no decorrer da instrução processual. Bom, só me resta agradecer a participação do Dr. Luciano Catarinhuc, advogado criminalista aqui da cidade de Cascavel, sempre solícito para conosco, para com a imprensa de uma forma geral. E também, Dr. Luciano Catarinhuc não é somente um advogado criminalista, né? Dr. Luciano Catarinhuc também é um pregador. A gente tem acompanhado, mesmo que à distância, o trabalho realizado pelo Dr. Luciano. Eu tenho acompanhado de perto já. E entregando de mão em mão a Bíblia, né? Então, um trabalho muito bonito, doutor. Olha, parabéns aí por essa iniciativa também. Beijo no coração, se sabe o carinho que eu tenho por você. E que Poder Superior continue iluminando aí o seu caminho, né? Ou seja, nas suas duas profissões. É claro que levar a palavra de Deus não é uma profissão, é uma dádiva, né? Mas que você seja abençoado nos dois campos, doutor. Obrigado Neri, obrigado Ed, eu tenho saudade de você aí, ainda tenho saudade das nossas conversas de madrugada, agora você está um pouco mais longe para a gente chegar de madrugada aí lá na rádio para te visitar, mas primeiramente eu quero agradecer as suas palavras. Eu sempre falo quando tenho oportunidade que eu sou um cristão que é advogado, eu não sou um advogado cristão, né? Então princípios e valores e a missão nessa terra aqui, a gente sabe que nós estamos muito rápido de passagem aqui, e a nossa missão é maior, a eternidade é muito mais do que a nossa vida local. Enquanto nós estivermos aqui, fazer o bem o máximo que a gente puder e cada vez mais levar ao conhecimento das pessoas um pouco mais de Deus. Obrigado pelas palavras, sucesso para vocês aí, bom programa, gente. Obrigado. Esse é o Dr. Luciano Catarinhuc, né? Ser humano incrível, rapaz. Fantástico. Fantástico. Tem acompanhado aí, acho que tem acompanhado